E eu lembro que no começo desta visão, eu estava no meu apartamento, mas não havia energia. Todas as luzes estavam apagadas. Eu tenho LEDs na minha casa, e os LEDs estavam sempre apagando por algum motivo. Eu fiquei pensando, o que diabos está acontecendo? E eu lembro que as coisas pioraram muito rápido no sonho, pois havia um anúncio de notícias de que uma bomba tinha acabado de invadir a América. E aí, galera? Aqui é Jay, do Ministério Forever Blessed, e eu estou aqui com outro vídeo, e este será um vídeo diferente da pregação de rua. O Senhor me deu uma visão esta manhã que me abalou profundamente, e eu acredito que estamos nos últimos dias. Nós pregamos sobre isso, lemos sobre isso e estamos entrando seriamente em uma nova temporada para a qual a igreja não está preparada. E é por isso que o Senhor me disse para prosseguir e dar esta palavra, porque a igreja precisa se preparar para o que está por vir, porque a partir desta visão, me foi dado a conhecer que o que está por vir a esta terra, o que está por vir à América, vai acontecer mais cedo do que o esperado. E eu não sou do tipo que tem sonhos ou visões com tanta frequência nesta temporada, mas desta eu não consegui me livrar porque eu sabia que vinha do Senhor e sabia que Ele estava me chamando para compartilhar isso, porque eu tenho uma plataforma e muitos de vocês ouvem isso. Vocês sabem que a profecia está se cumprindo. Vocês sabem que Jesus está voltando. Então, vou dar esta palavra e realmente julgá-la, ver e orar se é do Senhor. Mas quem tem ouvidos, ouça, e quem tem. Então, no começo desta visão, eu estava no meu apartamento. E muitos de vocês sabem que eu moro no Texas. Eu moro em uma área residencial. É muito seguro. E eu lembro que no começo desta visão, eu estava no meu apartamento, mas não havia energia. Todas as luzes estavam apagadas. Eu tenho LEDs na minha casa, e os LEDs estavam sempre apagando por algum motivo. Eu fiquei pensando, o que diabos está acontecendo? E eu lembro que as coisas pioraram muito rápido no sonho, pois havia um anúncio de notícias de que uma bomba tinha acabado de invadir a América. Como se tivesse acontecido um míssil ou uma bomba ou algo assim, mas no sonho eu sabia que era planejado. Eu tinha um conhecimento sobrenatural no espírito de que este era um ataque planejado que aconteceu, mas foi muito inesperado, certo? E foi em uma área residencial que este ataque aconteceu e o país entrou em bloqueio total. Entrou em bloqueio total. Tudo estava fechado. Não dava para ir ao mercado e comprar suas necessidades básicas, como mantimentos, comida ou água. E eu lembro que depois disso comecei a me sentir sobrecarregado. Pensei, cara, eu sabia que isso ia acontecer, mas não estou preparado. Pensei, cara, só tenho comida para uma semana na geladeira. Terei que fazer um jejum de 40 dias como Jesus no deserto? Aspas. E como muitos cristãos diriam, ei, a Bíblia diz, não se preocupe com o que comer ou beber, pois seu pai sabe o que você precisa. Mas há uma escritura que fala sobre José no Antigo Testamento, como ele recebeu uma visão, certo? O rei e José interpretaram isso como uma reserva para a fome que durou 7 anos. Então Deus dará visões ao seu povo para que a igreja possa se preparar para o que está por vir. E eu lembro, se você quer que eu seja honesto, eu ouvi as pessoas pregando sobre, ei, armazene, você sabe, algo está por vir, armazene água, armazene o essencial. E eu pensava, é o que Deus proverá. Mas não, nesse sonho, eu lembro que antes da visão terminar, eu tive um arrependimento. Eu tive um arrependimento profundo de não estar preparado para o que estava por vir. E eu quero te dizer que o que está por vir está logo ali na esquina e a igreja não está preparada. Porque quantos de vocês estão realmente jejuando? Quantos de vocês têm olhos para ver o que está por vir? Porque esse tremor, cara, esse tremor que veio, fez o povo parecer um... Realmente, uma boa pergunta, né? Será que estamos preparados mesmos para as coisas que vão vir ao mundo? Será que nós estamos buscando, né, vivendo como se realmente fosse os últimos dias? Porque nós estamos vendo sinais, vendo tantas coisas acontecer e aprendemos sobre Jesus, sobre não nos apegar a este mundo, mas parece que as pessoas têm se apegado cada vez mais a este mundo, às coisas dessa terra, como se fossem viver aqui uma eternidade. E a verdade é que nós estamos aqui totalmente de passagem, totalmente de passagem. O homem vive na terra
ele tem um tempo determinado da Terra, né? 30, 40, 50, 70 anos. Isso é 80, isso quando, né, vive na fadiga. E isso quando não, né, não passa para outra mais cedo. Então, a vida é uma passagem. Acho que é um tempo para cada um cumprir um propósito de vida, um propósito que recebeu. E a gente nos preocupa tanto com as coisas da terra, com prosperidade, com bênçãos financeiras, com coisas efímeras da vida, né? A vida em si ela é efímera. Que essa palavra efímera é passageira, né? Interessante, mas vamos continuar com o testemunho aqui. Foi uma guerra total. Ouvi tiros da minha janela. Lembro que na visão, havia caos. Havia uma guerra acontecendo que estava à nossa porta. E tudo o que eu pensava era que não estava preparado para isso. Eu não estava preparado. Eu não tinha nem comida suficiente. Eu não tinha água suficiente. Não tenho necessidades essenciais para sobreviver ao que está por vir. E não foi por medo que o Senhor me deu esse sonho. Mas, pessoal, vou começar a estocar. Vou começar a estocar porque acredito que o Senhor deu essa visão para aqueles que têm ouvidos para ouvir e para aqueles que têm olhos para ver, porque as pessoas estão dizendo, armazenem, abasteçam, mas, pessoal, essa é uma proposta que temos que fazer. Temos que ouvir o Senhor e perguntar a Ele, o que fazemos neste momento? Vamos até Ele e dizemos, sabe, eu confio em Deus, tudo vai ficar bem, Ele vai. Ele alimentou os corvos. Ele vai me alimentar. A comida vai cair do céu. Vamos fazer o que pudermos para nos preparar? Vamos estocar as necessidades essenciais. Cara? Parece surreal ver isso acontecer porque não... Quanto a essa questão de guardar alimentos, né? De estocar alimentos, eu vejo que muitas pessoas não tem condições de guardar alimentos, não tem condições, mal conseguem passar um mês, né, com tanta corrupção que nós temos aqui neste país, né, não só no Brasil, mas em vários lugares, a vida se tornou mais difícil para todo mundo, né. Quanto a essa questão de guardar alimentos, gente, eu acredito muito que nós temos que confiar completamente em Deus. É em Deus. Nós não temos que pôr nossa força em guardar alimento, guardar suprimentos, guardar, sabe, juntar coisas, porque, sabe, é Deus quem proverá. O que Deus mais quer de nós é que tenhamos essa fé genuína de acreditar até o fim que Ele que vai nos cuidar de nós, Ele é o nosso Pai. Imaginem uma criança que tem o seu pai, ele é totalmente dependente do pai, ele ainda não consegue trabalhar, ele, né, até atingir a sua maioridade, apesar que hoje nós já, os meninos já começam a trabalhar mais cedo, com 14, 15 anos, eu mesmo comecei com 14 anos, mas a criança ela é totalmente dependente do pai, né? Ela não, e às vezes quando ela começa até a ganhar dinheiro, ela nem tem aquela obrigação de ajudar em casa, porque ela está dependente do pai. E eu vejo sim, cara, que nós temos que ter essa dependência, essa dependência em Jesus. E eu acredito, assim como Deus cuidou do seu povo no Egito, Ele cuidará também dos seus. E aí vai de cada um, da forma que sentir, se deve guardar ou não. Eu acho que pode ser perigoso, porque pode entrar numa situação onde você pode se tornar egoísta. Porque muitas das vezes o guardar se trata de você comprar mais do que aquilo que você consome, né? E Deus nunca gostou de coisas, de amontoar coisas, porque isso mostra que a gente meio que não está confiando na providência de Deus. Por exemplo,
em tempos de escassez, né? O que acontecia na pandemia? A gente ia lá, as pessoas sabendo que os produtos iam acabar, a gente ia lá e que comprava 20, 30 pacotes de arroz e acabava o quê? Se todo mundo, imagina as pessoas mais ricas, com mais condições, fizesse isso, né? Limpasse o estoque, e os outros? Como que ficaria? Você entende? E entra numa situação de ego também, de provar também se você vai ser capaz de doar também para aqueles que precisam, porque ainda assim estamos ainda passando um teste, né? Eu acredito muito que a vida em si ela é um teste de provar o seu caráter como cristão, e Cristo se doou pelo próximo, pelo mundo, né? E aí, imagine você numa situação lá de estoque, sei lá, para 2, 3, 4 anos, e você vê um amigo que não conseguiu estocar, e aí, será que você vai doar? Talvez você não vai doar porque você já calculou muito bem aquilo, então você vai entrar sabe, numa situação delicada, onde você vai querer se salvar, obviamente, isso é natural do ser humano, querer, né, cuidar de si primeiro, só que aí é complicado, porque a Bíblia nos ensina que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Então, põe nas mãos de Deus, não se preocupe se você não consegue, não tem condições de juntar, cara, crê em Deus, confie em Deus, descanse em Deus, sabe? As pessoas elas colocam muito pânico nas pessoas com as coisas que vão acontecer realmente, né? Mas não é para você ficar triste, não é para você ficar desesperado, é para você saber que o tempo está chegando, cara, e é tempos bons, porque nós vamos assumir, né, um novo corpo e vamos receber de Deus coisas boas, cara, né, a promessa da vida eterna. Vamos continuar com o vídeo. Não sei o que está por vir, mas tudo o que sei é que preciso começar a me preparar, cara. Preciso me preparar para o que está por vir. Precisamos nos preparar não apenas espiritualmente, mas fisicamente no reino físico. Precisamos de comida. Precisamos de água. Sabe, se isso tem estado em seu coração para armazenar e você foi chamado de louco, eu quero encorajá-lo a continuar armazenando. Se Deus lhe disse para comprar uma fazenda, compre essa fazenda porque isso é sério. E eu estou fazendo isso. Posso parecer louco, mas estou fazendo isso por pura obediência ao Espírito Santo, porque sei que as pessoas vão ouvir isso e serão encorajadas. E se elas estão sentindo que algo está por vir, elas vão se preparar, sabe? Essa questão aí de fugir, né? Eu também tinha essa mentalidade um tempo atrás de fugir, de viver mais só. Inspirada também no que a forma que muitos personagens bíblicos viveram, né? Como por exemplo, você pega Noé, né? Que ele vivia afastado, né? Da cidade ali, onde havia também muita corrupção. Só que nós somos chamados para ser sal e luz da terra. Como que você vai temperar, como que você vai iluminar a escuridão na terra se você está longe? Então, o papel de nós, da igreja, eu vejo a igreja em si, a palavra igreja, que a palavra igreja, na minha concepção, na minha visão, é missão. É missão. A igreja é missão. Nós em si somos partículas desse corpo de Cristo. Partículas do corpo de Cristo, né? Porque quando começa a tribulação, né, e a palavra igreja some, que aí muitas pessoas usam essa palavra para dizer, usam esse respaldo para dizer, agora a igreja, tá vendo? A igreja foi arrebatada, porque não tem a palavra igreja mais no Apocalipse, a partir de tal capítulo. Então, só que assim, é porque a missão da igreja em si, ela findou, porque é onde entra o papel das duas testemunhas. Então a igreja, até ali na metade da primeira
semana do acordo de paz, a igreja ainda tem uma missão de ser luz e sal da terra. Não é se afastando das cidades. É óbvio que é mais perigoso você estar em grandes cidades. O caos vai ser gigantesco. É muito melhor você se habituar, né, se mudar para lugares onde você possa plantar, onde você possa se afastar um pouco, mas você não pode esquecer da sua missão, cara, de levar, de ser luz e sal na terra, né, para as pessoas. Eu quero saber também a sua opinião sobre isso, quero saber a sua opinião sobre a questão de guardar mantimento, tá? Eu quero deixar nos comentários. Vamos acabar aqui, o vídeo já está acabando, ele tem 7 minutos. Então, sim, pessoal, essas são apenas as palavras que vou dar. Não vai ser muito longo, mas vou apenas dizer como foi. Apenas o arrependimento que senti, o despreparo para a guerra que está chegando na América, para o abalo que está chegando. Pessoal, precisamos nos preparar porque estamos em 2026 e o tempo é curto. O reino de Deus está próximo. Sabe, não devemos viver com medo. Vamos continuar pregando a palavra de Deus. Vamos continuar andando em obediência ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, se um caos acontecesse e entrássemos em outra pandemia, certo, ou plemia, temos que estar preparados como igreja. Não podemos ter os confortos da vida à nossa porta. Vivemos em uma sociedade onde tudo é facilmente acessível. Você pode ir ao McDonald's na rua, ou a... Ele tocou num assunto aí sobre uma nova pandemia e tal. Me veio à mente aqui uma questão que aconteceu poucos dias atrás aqui no Brasil. Um navio, né, chinês que chegou com um pretexto lá de cura, né, de medicina. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas parece que a bordo tinham militares. Eu não sei, eu não consegui acompanhar esse assunto. E se você ficou sabendo também, deixa aí nos comentários. E vai saber, né, se não é... Ouvi dizer, alguns dizendo que poderia ser cavalo de Troia, né, você trazendo aí, eles trazendo algum tipo de, né, coisa ruim pra cá. Então assim, vai saber, né. Sua lanchonete favorita, ou ao seu restaurante mexicano favorito. Mas você consegue realmente viver sem esses prazeres? Você consegue realmente viver a vida confiando apenas em Deus? E se tudo fosse dar meia volta e virar um caos, você conseguiria passar pela vida em paz? E a Bíblia diz que Jesus mantém em perfeita paz aqueles que colocam sua mente nele. Então, pessoal, eu quero encorajar vocês a manterem o pensamento nas coisas do alto, não neste mundo, porque este mundo é passageiro e o que está por vir vai acontecer em breve. E lembrem-se deste vídeo quando acontecer. Eu não sou um teórico da conspiração. Eu não dou palavras proféticas com frequência, mas este é um sonho ou visão que o Senhor me deu e estou compartilhando por obediência. Então, pessoal, se esta palavra os abençoou de alguma forma, eu quero que vocês compartilhem. Não deixem de curtir, comentar e se inscrever. Eu amo vocês em nome de Jesus. Paz. Amém. Então é isso aí, pessoal. O que vocês acham sobre essa visão desse rapaz? Quero que vocês deixem aí no comentário. As coisas estão estranhas, o mundo está estranho, as coisas que estão acontecendo, né? Não está normal. E estamos aí no limiar, né, de 2030. Eu acredito muito forte que 2030 a 2033 vai ser muito impactante no mundo, porque eu acredito que Deus deu ao homem 6.000 anos, ele construiu a terra, ele fez a terra. Eu não vou entrar aqui nos méritos se foi, né, foi uma reformulação da terra, se ela já existia, enfim, mas trazendo aqui o que a gente já entende
que a gente tem no livro de Gênesis é que ele criou em 6 dias e no 7º descansou. E cada dia representa 1000 anos, né? E Jesus veio no ano de 4000, cumprindo a profecia para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. E 4000 anos, né? E ele morreu, né? E se a gente pegar da data que ele nasceu, nós estamos em 2026. Tem alguns erros, uns pequenos erros, uns pequenos anos, né, de diferença, talvez, eu não sei exato, se é 10, 3, 20, eu não sei quantos anos, é poucos anos assim, de margem de erros, mas partindo desse princípio, vamos tirar essas margens de erros aí, nós estamos aí no ano 2026, então passou 2026 anos após Cristo, mas após Cristo nascer, né? Só que eu acredito que ele virá, que Jesus virá após a sua subida aos céus, e a partir dali se contaria 2000 anos, que findaria os 6000 anos. E até porque tem uma parábola do bom samaritano em que Jesus, aquele bom samaritano representa Jesus, onde os religiosos passavam ali pela aquela pessoa que estava caída e não ajudavam, eles iam para o templo adorar a Deus, né? E não ajudou aquela pessoa caída no chão. E o bom samaritano passou e viu aquele homem e ajudou. E então ele pega ele, né, unge ele ali com óleo, com o seu melhor, com vinho, enfim, e coloca ele no seu, não sei se é cavalo, se é camelo, naquela época, e leva ele para uma hotelaria, né, um local de cuidados, onde ele paga duas moedas para que aquele homem fosse cuidado. E aí ele fala que na minha volta, se você gastar mais do que isso, eu te recompensarei por isso. Eu entendo, e muitas pessoas entendem que essas duas moedas representam, cada moeda é como se fosse uma moeda para cada dia, né, de custo que ele ia ter com aquela pessoa. E essas duas moedas representam aí 2 dias, que representam 1000 anos, cada moeda, 2000 anos. Então ele diz que ele vai, e quando ele voltar, se aquele homem tivesse gastado mais, ele ia retribuir. Então Jesus vai, assunto aos céus, não sabemos exatamente, alguns entendem que Jesus morreu com 33 anos, porque ele começou seu ministério com 30 e ele pregou, ele ministrou por 3 anos. Alguns entendem que foi só 1 ano, que Jesus começou, né, começou com 30 e já morreu mesmo com 31 talvez. Enfim, não sabemos isso, mas o fato é que está muito próximo. Então se a gente pegar nessa data aí de 30, né, e 33, é uma data interessante, que tem muita coisa que vai acontecer e que vai abalar a Terra. Eu acredito assim, acredito que, cara, se os apóstolos há 2000 anos atrás já viviam com essa expectativa de últimos dias, de Jesus voltar, há 2000 anos atrás, quem dirá nós agora? Então temos que viver com essa mentalidade de que sim, Jesus está às portas, que Jesus está voltando, e entender que a vida a gente não sabe o fim de cada um, como cada um vai partir, né? E Jesus volta, representa também o fim para aquela pessoa, né? Se Jesus voltar hoje, ao qual eu não acredito que Jesus venha a qualquer momento, assim, a volta de Jesus ela só acontece no último dia, que após os 7 anos, tá? É assim que eu acredito, que a igreja vai passar pela tribulação e no fim desses 7 anos Jesus volta. E é ali que instaura o dia do Senhor. É como se Jesus estivesse voltando já no início
do reino milenar, do ano do descanso, né? Do sétimo do milênio, do sétimo milênio. Então, para a pessoa que morreu, é como se Jesus voltou para ela, porque agora o tempo dela findou, acabou, ela não tem como mais corrigir mais nada, ela não tem mais tempo para ela amar, para ela fazer bons atos, boas obras, que cada pessoa vai receber galardão pelo aquilo que faz, né? Seja atos bons ou atos maus, ela receberá recompensa devido a cada ato que a pessoa que ela escolheu viver, né? As atitudes que ela escolheu na vida. Por isso que Deus fala que quando que perdoa, né? Enquanto está a caminho, porque depois que o tempo acabar, não tem como mais corrigir nada, né? E o perdão é uma coisa muito importante que todo cristão, toda pessoa, né? Não é cristão não, ele não pode rotular a salvação só para o cristão, mas porque às vezes a mentalidade das pessoas cristãs é o que está dentro da igreja, né? Mas é todo aquele que crê no Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para salvar. Então, todas essas pessoas têm que aprender a amar, a perdoar, né? Porque reverbera aquilo que Jesus fez por nós, né? E se você não perdoa, se você não faz, você é ingrato, porque Jesus te perdoou, você sendo muito mais, errando muito mais, sendo muito mais pecador, e Jesus te perdoou e você não consegue perdoar ao seu próximo, né? Por que não? Pô, você é muito mais, você está muito mais em dívida com Deus, né, do que essa pessoa está em dívida com você. E Jesus, mesmo assim, esqueceu todo o seu passado, todo o seu pecado e te perdoou. Então você tem que fazer o mesmo também com o próximo. Né? Saiu um pouco do foco, mas assim, entra também nessa questão porque é importante isso. Enfim, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.